Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de radiologia. Dando continuidade ao nosso módulo básico, essa é a segunda aula do módulo básico sobre radiologia, em que nós vamos tratar de uma abordagem básica aos meios de contraste. Vale ressaltar que eu, Marcelo Augusto Fonseca, estarei aqui para ministrar essa aula para vocês em nome da Liga Acadêmica de Diagnósticos da Paraíba, a LADPB, e em nome do blog A Radiologia e seus Tons de Cinza. Então vamos começar. É uma videoaula bem rápida, mas que a gente tem que ter alguma atenção. Alguma atenção? Melhor dizendo, muita atenção. Por quê? Porque os meios de contraste são muito difundidos na radiologia, seja ela mais básica até as mais avançadas, e nós temos que estar atentos ao seu estudo. Então, devemos nos perguntar inicialmente, quais são os meios de contraste que são principalmente utilizados? O que são meios de contraste? Quais são as vias de administração desses meios de contraste? Ele pode ter alguma contraindicação, reação adversa, etc. A gente vai ver cada um desses pontos bem detalhadamente, do modo de vista básico, obviamente, para que vocês compreendam. Então, o que são meios de contraste? Basicamente, são substâncias que auxiliam na técnica radiológica. De que forma? Eles aumentam a sensibilidade da técnica radiológica, melhoram essa técnica e pode ou não realçar a imagem em questão. No caso, os meios de contraste, eles vão estar sendo difundidos na radiologia no intuito de ajudar o médico radiologista a tirar dúvidas quanto a lesões. Por exemplo, aquela lesão capta ou não capta contraste. Um exemplo bem mais básico do nosso meio radiológico. Mas eles aumentam a sensibilidade e auxiliam na técnica também. E a gente vai ver como que eles fazem isso. Quais são os principais? Gadolínio, bário e iodo. Vale ressaltar que o gadolínio, na sua forma de íons livres, ele é tóxico. Mas quando a gente vai administrar o meio de contraste, não administra o gadolínio puro. A gente administra o gadolínio ligado a alguma substância quelante, para que não tenhamos riscos para esse paciente, ou que diminua-se bem os riscos. O bário, a gente utiliza o sulfato de bário e os contrastes iodados. O gadolínio ele é utilizado na ressonância e o iodo na tomografia, certo? O bário ele é utilizado especialmente no trato gastrointestinal. E as vias de administração basicamente é por VO, via oral, e EV, endovenoso. A via oral contempla o bário e o iodo, enquanto que endovenoso, o iodo e o gadolínio. As reações adversas são desde as mais básicas, de reações alérgicas, de hipersensibilidade, até as mais graves. Reações alérgicas, urticária, edema, dispneia, náuseas, vômito, broncoespasmo e até mesmo choques anafiláticos, a depender do paciente e da sua sensibilidade. As contraindicações, elas são relativas, porque é o seguinte, a hipersensibilidade a algum componente do contraste tem que ser muito bem avaliada. Então, às vezes o paciente já chega com a história de doutor, eu sou alérgico a iodo, já fiz um exame e eu pude comprovar isso. Alguns pacientes nefropatas, especialmente no caso do gadolínio, que tem um metabolismo renal, cerca de 95 a 99%, patologias constipativas, tem que se avaliar bem o uso do bário, porque o bário ele tem uma propriedade que endurece um pouco as fezes. Então, pacientes que fazem uso do contraste baritado, nós temos que aconselhá-los a aumentar a sua ingesta de líquido para que seja excretado o bário de uma maneira menos desconfortável. Pacientes que utilizam metformina de longa data, ou seja, diabéticos de longa data, essa aqui é a mais relativa de todas. Porque se você for parar para pensar, muitos diabéticos estão no nosso meio, sim, é uma doença bem prevalente e que a gente às vezes subjuga a doença. Mas, bem, por que eu estou botando ela aqui, especialmente pacientes que utilizam metformina? Porque a metformina ela possui uma habilidade, uma característica de se ligar aos íons de iodo, se não me falha a memória. Ela se liga e pode até comprometer o uso do contraste e tudo mais. Mas isso aqui, essa quarta, é a mais relativa de todas, no caso da metformina. Tá bom? Então, dado o recado. Então, bem, pessoal, a gente tem aqui uma série de exames
do trato gastrointestinal. No caso, o bário, ele é sempre utilizado na maneira do trato gastrointestinal. Você pode avaliar bem aqui no caso do esôfago, a procura de quê? De estenoses, certo? Você pode avaliar tanto a parte normal como a estenose. Aqui a gente vê o que? Um divertículo de Zenker. No caso do divertículo de Zenker, é um divertículo esofagiano que acontece na região do triângulo de Killian, se não me falha a memória. E esse divertículo, ele tem uma propriedade, ele vai reter esse contraste, ou parte do contraste, e vai se evidenciar, tá certo? No caso, o contraste aqui utilizado é o bário, como eu já falei para vocês. Então, toda essa imagem aqui, vocês avaliam o uso do bário como meio de contraste para que se opacifique o trato gastrointestinal e você possa visualizar certas estruturas que antes não eram visíveis. Aqui mesmo você observa o estômago e as alças intestinais opacificadas pelo meio de contraste. O uso desse meio de contraste no caso do bário é muito útil para pesquisar hipertrofia de átrio esquerdo, por causa da sua correlação anatômica com o esôfago. Então, em aumentos de área cardíaca, cuja a fonte principal é o aumento do átrio esquerdo, a gente pode estar utilizando uma radiografia de perfil em vasos da base, onde a gente pode verificar que há um abaulamento do esôfago, tá bom? Isso é só uma correlação clínica que eu estava querendo mostrar a vocês. O realce pelo contraste, no caso aqui uma ressonância, onde você observa um realce totalmente heterogêneo e difuso no meio de contraste. Mas aqui, novamente, outro realce pelo meio de contraste. Basicamente, pessoal, na radiologia, seja ela em qual área for, os contrastes eles só vão conseguir chegar em um determinado local se não tiver uma barreira que os impeça, no caso do cérebro, barreira hematocefálica, ou então uma neoangiogênese, uma vascularização local. Por exemplo, se naquele local tem uma vascularização normal, vai chegar contraste ali, porque ele viaja endovenoso, na maioria dos casos, no caso excluindo-se o bário. Então, e a neoangiogênese, obviamente, da maneira tumoral, ou seja, você tem, por exemplo, um tumor no fígado, aí você administra o contraste iodado, e aí você verifica que tem uma lesão no fígado que ela realça pelo meio de contraste. Por exemplo, aqui, a gente observa o quê? Observa que temos várias fases de avaliação pelo meio de contraste e a gente observa também o quê? Que esse contraste é captado tendendo a se homogeneizar nas fases mais tardias. Isso aqui, só a título de curiosidade, é um hemangioma hepático. A gente vai estar vendo essas patologias hepáticas no módulo de abdômen, bem mais para frente. Eu só estou querendo dar exemplos e mostrar imagens para vocês de como os meios de contraste eles são amplamente usados e eles são muito bem utilizados na prática radiológica. Então essa videoaula é uma videoaula bem curta, onde eu queria só dar detalhes bem básicos, eu não quero me aprofundar nos meios de contraste com vocês, de uma maneira que eu quero que vocês entendam para que eles servem. Eles auxiliam a radiologia a melhorar as imagens, seja a via de administração que eles forem, de via oral ou via endovenosa. E, principalmente, pessoal, eu quero que vocês entendam o realce pelo contraste. Ele acontece principalmente onde? Ele acontece quando eu tenho uma vascularização local normal, eu tenho vaso naquele local, chega a contraste, certo? Quebra da barreira hematocefálica, porque o encéfalo ele vai impedir que o contraste, no caso gadolínio, por exemplo, chegue, porque é um contraste paramagnético, então é um contraste de alto peso molecular. Então a barreira hematocefálica vai bloquear esse contraste. Bloquear no sentido de não deixar que ele entre dentro do parênquima, certo, pessoal? É bem visível. Afinal, o realce dos seios durais, por exemplo, na hora da drenagem é normal. E principalmente quando eu tiver uma neoangiogênese, porque eu vou estar aumentando a quantidade de vasos em um determinado local, por exemplo, um tumor. Afinal de contas, é o principal meio de realce tumoral, é a neoangiogênese. Então você vai ter um aumento de vascularização naquele local que vai predispor a chegada do contraste e a captação desse contraste. Depende, se for homogêneo ou heterogêneo, isso não nos importa, não interessa estudarmos isso agora. Eu quero só que vocês entendam o meio de contraste. Então, nossa aula chega ao fim.
Eu agradeço muito a atenção de todos. Confiram o Facebook da Liga Acadêmica de Diagnóstico da Paraíba e o blog A Radiologia e seus Tons de Cinza. Tá tudo aqui na descrição do vídeo e agradeço novamente. Muito obrigado.